Olá, bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para a sua insegurança. E antes de mais nada, se inscrevam no nosso canal, que nós já chegamos a 2.000 inscritos e a gente precisa crescer, e para isso vocês precisam curtir e mandar sugestões sobre o que a gente vai falar. Hoje o nosso assunto vai ficar um pouco nas nuvens. Nas nuvens do monitoramento da inteligência artificial. Convidei Camila Risse, da Monuve, para falar um pouquinho sobre tudo isso. Tudo bom, Camila? Tudo jóia, Jô. Obrigada pelo convite, parabéns pelo programa. É uma honra estar aqui participando com você. Imagina, a gente que está super feliz com a tua presença. Agora conta tudo pra gente não ficar com a cabeça nas nuvens, o que é a Manuve, quando que a Manuve começou. A Monuve, né? Já falei 2 vezes errado. Não tem problema. A Monuve é o nome que vem de monitoramento em nuvem. A história da Monuve, ela começa na minha jornada de uma forma bem inusitada, Jô, porque eu, antes de entrar no universo da segurança, trabalhei por quase 15 anos com consultoria comercial. E a Monuve apareceu como um lead, como um potencial cliente da minha consultoria, porque o meu hoje atual sócio, ele trabalhava com controle de acesso por reconhecimento facial e quase que por acidente ele começou a construir a Monuve, porque ele tinha um sonho de criar um banco único de faces para o controle de acesso, porque quem trabalha com controle de acesso sabe, né? Você vai, ou qualquer pessoa que já passou numa catraca sabe que você vai acessar um prédio, você tem que fazer um cadastro, você vai no outro prédio, você tem que fazer de novo. E hoje isso já está mudando, mas lá em 2014 ele já teve essa visão de que ele podia ter um cadastro único, se ele conseguisse capturar as faces, capturar as imagens e mandar para a nuvem. Ele procurou uma solução para resolver isso, não encontrou e começou a desenvolver o que hoje é a Monuve. E aí rapidinho ele percebeu que, olha, essa solução que eu desenvolvi tem muito potencial de escala, porque ele conseguiu desenvolver um software que se conecta com qualquer câmera. Não era vinculada a uma câmera em específico. E então ele foi atrás de uma consultoria na época, a minha consultoria comercial, e eu estava numa entre-safra ali de projetos e eu fui com ele fazer com o meu sócio, fui fazer a reunião e eu brinco que ignorância é uma bênção, porque naquela época eu soubesse o que eu sei hoje sobre startups, de tecnologia, eu nunca teria ido para essa reunião, que eu saberia que uma startup no estágio que a Monuve estava naquela época não teria dinheiro para pagar minha hora de consultora de jeito nenhum. Mas que bom que eu fui, porque aí eu conheci um pouquinho da Monuve, entendi o que se propunha e a gente desenhou um projeto que era para durar 6 meses, mas depois de 1 mês a gente teve um resultado tão legal que ele me falou que, olha, não vejo mais a Monuve sem você. Eu falei, que bom, também não vejo mais a minha vida sem a Monuve. E aí a gente, de fato, transformou isso numa empresa. Isso foi em 2017, ficamos 2017 e 2018 trabalhando nós dois, com tempo dividido ali, part-time, né? E em 2019 que a gente, de fato, aplicou para um programa de aceleração de startups, que quando a gente passou, a gente era obrigado a ter dedicação exclusiva, então eu abandonei a consultoria, ele abandonou a FaceDome e os outros negócios que ele tinha, e a gente foi se dedicar. É tipo aquelas anjos, aquelas coisas assim? Isso, uma aceleradora que chama Liga Ventures, que fez um programa em parceria com uma grande empresa de segurança do setor, que é a Brinks, e que cria um programa de aceleração que é justamente isso, pegar tecnologias, startups promissoras, que na época a gente estava bem no início da jornada, promissoras, para tanto apoiar com capital, quanto com mentoria, até com conexão com o mercado, com clientes e tal. E foi muito importante para a gente, porque a aceleração dura 4 meses, e nesses 4 meses, assim, a gente, nossa, cresceu pra caramba, e muito devido ao programa também, à qualidade do programa, mas também ao foco, né? De você estar 100% focado. E graças a Deus, de lá para cá, a gente vem crescendo, dobrando, triplicando de tamanho ano após ano. Hoje a gente já tem mais de 40 mil câmeras conectadas na nossa plataforma. A gente processa em inteligência artificial mais de 1 milhão de horas de vídeo por mês só de inteligência artificial, sem tirar o armazenamento em nuvem, mais de 1,5 milhão de eventos de detecções feitas por inteligência artificial. Então, assim, a gente
Hoje é um software que já tem uma penetração legal assim no mercado, e claro que temos ainda muito para percorrer, tem muita coisa para a gente buscar no mercado de segurança. Então tu largou completamente toda essa questão de startups? Desde 2019 que eu sou 100% dedicada para a Monuvi. É meu projeto de vida. Monuvi faz, vamos lá, para o pessoal de casa conseguir entender. Ele criou esse software e colocou várias informações. Então, eu vou num prédio, coloco a minha face lá, tu vai, o Borel vai, coloca. É isso. E daí ele foi agregando isso e vocês disponibilizam esse software para as empresas. Explica um pouquinho como é que é esse movimento, que eu acho que o pessoal de casa está com a mesma dúvida. Boa pergunta. O que é a Monuvi em si? A Monuvi, a gente é um software de gerenciamento de imagens em nuvem que aplica inteligência artificial. Então, a gente é um software que se conecta com qualquer câmera de segurança, com qualquer DVR, de qualquer marca, pega as imagens dessa câmera, leva para o ambiente em nuvem, primeiro para proteger essa imagem, segundo, para aplicar a inteligência artificial para detectar possíveis ameaças de segurança. Porque qual é a tese, né? O que está por trás da existência do software da Monuvi? Na nossa visão, hoje, a gente está perdendo a batalha da segurança no Brasil, tá? Então, os dados que a gente viu de 2023 mostram que, por exemplo, o governo gasta por ano mais de 124 bilhões de reais com segurança pública. Uma estimativa aponta que gastamos quase 600 bilhões com segurança, juntando investimento público e privado. E quando você vê o relatório do Anuário da Segurança, o índice de criminalidade de 23 contra 22, por exemplo, aumentou. Ou seja, de fato, a gente está investindo muitos recursos em segurança e não estamos tendo o resultado proporcional. E se a gente leva isso para o âmbito das câmeras, a gente tem uma estimativa que diz que existem mais de 60 milhões de câmeras no Brasil. Ou seja, a gente tem muito dinheiro investido, a gente tem muita câmera e a gente não está resolvendo o problema da segurança. Então, na nossa visão, câmera não é sozinho, mas é uma parte importante. Qualquer país que você olha que tem um projeto de segurança relevante, você vê que câmeras têm um papel de protagonismo dentro da batalha ali de você aumentar, exatamente, de você aumentar a segurança. Mas não se trata, então, só de colocar mais câmeras, porque, afinal de contas, tem muita câmera. Aumentou o número de câmeras, aumentou o investimento, mas a criminalidade continua aumentando. Exatamente. Então, onde é que está o problema? Na nossa visão, o problema está no modelo de como é feito isso. O modelo, hoje, ele é totalmente reativo e ineficiente. Por que reativo? Se você for conversar com qualquer pessoa, vamos pegar a sua realidade. Você trabalha no universo de câmeras. Maior parte das vezes, as imagens das câmeras vão ser acessadas quando? Depois que aconteceu o BO, né? Exatamente, depois que deu a bucha. Exato, depois que deu a bucha. Então, assim, massivamente, mais de 95% das vezes, as imagens das câmeras, elas só são acessadas depois que já aconteceu alguma coisa. Então, esse modelo é totalmente reativo, tá certo? Uhum. É claro que isso tem algum valor. A investigação depois, ela tem valor. Mas, de fato, aquele problema já aconteceu. E o segundo, e aí o que se tenta fazer, na verdade? Tá bom, então, a gente precisa fazer uma boa investigação, mas a gente também precisa ser mais preventivo. Como que a gente pode ser preventivo? Um caminho que muito comum é fazer o monitoramento dessas imagens. Como? Ou uma pessoa fica assistindo, ou a gente paga um fulano para ficar assistindo por nós, né? E a gente acredita que esse modelo, ele é totalmente ineficiente. Porque a pessoa cansa, não consegue ficar acessando, não consegue ver, né? Exatamente. O ser humano não foi feito para ficar assistindo a imagem de uma câmera e achar uma ocorrência nela. E a verdade é que a maior parte das pessoas que trabalham nesse modelo não olham a imagem de uma câmera.
Olha, 60, um mosaico, né? mosaico, De 16, de 32, de 64 câmeras. Então, assim, o ser humano ele é incapaz de fazer isso. E toda vez que eu falo sobre isso, Jô, as pessoas pensam assim, realmente eu entendo, né? O coitado do meu porteiro, que tem atenção dividida com outras coisas, não vai conseguir, mas numa central de monitoramento, uma pessoa dedicada para isso consegue. Que está na moda agora, que a gente já sabe que não consegue, né? Não. Comprovadamente que não consegue. E tem aqueles que ainda falam, ele não consegue, mas eu tenho certeza que eu conseguiria, porque eu sou F, né? Sou bonzão, boazona, eu sou né? A pessoa. E aí eu ia propor, Jô, que a gente fizesse um desafio para a sua audiência. Vamos lá, vamos lá. Eu trouxe um vídeo que a gente vai rodar para vocês, que é um teste de atenção. Então eu quero saber se alguém vai passar nesse teste de atenção, tá? É muito simples esse teste. Eu tenho 2 times de basquete passando a bola, um time de branco, um time de preto. Eu quero que você conte quantas vezes o time de branco passou a bola. E eu quero saber se você vai ser capaz de contar com precisão quantas vezes passou. Eu já digo que mais de 90% das pessoas falham nesse teste. Bora passar esse vídeo? Vamos fazer o teste? Você Bora. vai fazer também, você me fala se você acertou. Vamos lá. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go! Coisa, hein? Tu tinha visto o urso? Vocês viram o urso? Quando eu falo que 90% das pessoas falham, não é na contagem. É no urso. É no urso. Ixi, entrei nos 90. Então, o ser humano, algo que você não está procurando ativamente, é muito difícil de você enxergar, por mais concentrado que você esteja. Então, essa é, para mim, a prova cabal de que não somos feitos para ficar analisando o vídeo. E aí que entra o papel da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vem com a sua capacidade de processar dados em grandes volumes de dados em alta escala para interpretar a imagem do vídeo, identificar quando tem uma anomalia ou uma possível ameaça, e aí sim jogar essa evidência para um ser humano dentro de uma central, para que ele possa dar a devida tratativa e seguir os protocolos necessários para garantir a segurança. Em quanto tempo a inteligência artificial consegue fazer essa análise das imagens? Ótima pergunta. Ela faz praticamente em tempo real, dependendo ali da arquitetura, da tecnologia, pode ter um delay de até 20 segundos, digamos, entre o que está acontecendo na vida real e você conseguir ter a detecção da inteligência. É super rápido. É super rápido. E daí manda essa ocorrência para a central de monitoramento, ó, aconteceu isso, e a central entra em contato. Exatamente. Então, hoje o nosso software, você é capaz de configurar para gerar esse tipo de alerta, que eu posso comentar um pouquinho os tipos de alerta que a gente gera, mas ativei a inteligência artificial, gerei um alerta que pode ser gerado dentro do nosso próprio software. Então, nosso software tem uma tela que a gente chama de central inteligente, que permite a gestão desses eventos em fila e você categorizar os status de análise desse evento. Ou o nosso software consegue se integrar com os softwares de central de monitoramento de alarmes, tipo Moni, Sigma e outros softwares que são usados por essas centrais, para gerar essa fila de eventos, assim como geraria um evento de um sensor de alarme, por exemplo. Então, cai dentro desse software para que o operador possa dar a tratativa. Com as vantagens em relação ao alarme de sensores, por exemplo, de você ter a evidência em vídeo, né? Então, todo gatilho de inteligência artificial por imagem, eu tenho a imagem que fala, olha, o que disparou esse gatilho, eu tenho o pré-alarme, que eu tenho o vídeo
de momentos antes, e eu tenho o pós-alarme e o ao vivo, que permite que ele faça uma rápida análise. A gente tem estudos, a gente tem mais de 1.000 centrais de monitoramento usando o nosso software hoje. Já 1.000 centrais. E a gente tem estudos em que o tempo de operação de cada operador reduz em 50%, uma vez que ele começa a usar esse sistema de detecção de alarmes através da inteligência artificial. Que bacana. E isso falando do tempo de processamento de cada alarme de um operador. Mas para mim a estatística mais impressionante, impactante, é o número de redução que a gente traz de falsos alarmes das centrais de monitoramento. Porque eu não sei se todo mundo é familiar com como que funciona uma central de monitoramento. Explica pra gente, que todo mundo quer saber. Uma central de monitoramento de alarmes normalmente opera a partir de sinais que chegam de diferentes tipos de sensores. Então, eu tenho um sensor de portão aberto, janela aberta, porta fechada. Eu tenho uma cerca, então eu tenho diversos tipos de sensores, detectores de movimento, né? Tenho diversos tipos de sensores que, quando eu os ativo, eles me geram alarmes, me geram alertas, que vão cair nessa central, em que eu vou ter um operador... alarme, tipo, vai gerar um alarme, que tipo de alarme para essa central, para o pessoal entender? Porta aberta, por exemplo. Então, fechamos aqui o escritório, não pode entrar ninguém, tem um sensor na porta, que a porta está trancada. Se alguém abriu a porta quando o alarme está armado, vai chegar um evento na central, porta aberta. É uma mensagem. Entra numa fila, como se fosse uma fila de atendimento lá do porta operador. do estúdio aberta. Da zona 1, 2 do estúdio aberta, exato. E aí essa central, quando tem uma câmera, muitas vezes acessa a câmera, já é impressionante que muitas centrais de monitoramento hoje operam sem ter câmeras, tá? Muitas vezes existe um trabalho que eles chamam de pronta resposta, que você desloca uma pessoa fisicamente até o local para observar o que está acontecendo e validar se é um alarme verdadeiro ou não, tá? Ou você pode fazer isso através de uma câmera. Então, o que eu tô mencionando é que quando você tem a própria câmera atuando como sensor, automaticamente você tem a imagem já vinculada imediatamente àquele evento de alarme. Então, para o operador, isso reduz muito o trabalho. E a estatística mais impactante é que a gente reduz em 100 vezes o número de falsos alarmes. Porque esse é o inimigo número 1 da eficiência operacional de uma central de monitoramento. Porque maior parte do tempo o operador está tratando o falso alarme, a verdade é essa. Imagina que você tem aqui um detector de movimento, por exemplo, ou mesmo sensores mais avançados, existem sensores avançados que detectam massa e calor. Mesmo esses sensores têm um alto índice de falso alarme, porque você tem, por exemplo, animais. E quando é sensor de movimento, assim, qualquer movimento, às vezes uma cortina, uma árvore, um pássaro que voa, pode interferir, dispara esse tipo de sensor. Então isso faz com que ele consiga ser usado em ambientes muito mais limitados, ambientes controlados, e não possa ser usado, por exemplo, para monitorar ambientes externos. Então restringe bastante a atuação ou gera muito falso alarme. Então essa é uma estatística que também é padrão, não é a melhor performance, realmente é padrão na central de monitoramento. Quando começa a operar monitoramento por eventos de inteligência artificial, reduz em 100 vezes o número de falsos alarmes. Né? Você tem noção do impacto disso no custo de uma operação de central de monitoramento? Se antes, imagina que cada operador é capaz de tratar tantos eventos por dia. Se eu reduzo em 100 vezes o número de eventos, eu estou dizendo que eu preciso... Não é que eu preciso de menos operadores, que eu posso colocar muito mais clientes para o mesmo operador. Eu tenho uma capacidade de crescimento de escala da empresa impressionante. Assim. E vocês atendem especificamente São Paulo ou no Brasil todo? Não, no Brasil inteiro. Hoje a Monuv, a gente tem colaboradores, parceiros, clientes e câmeras em todos os estados do Brasil e em 85% dos municípios. Que coisa! Então a gente tem uma cobertura bem legal. E uma empresa jovem, hein? Jovem? Pois é, né? Uma CEO jovem, a nossa cofundadora. Olha, a maquiagem tá boa, viu? Tá linda, linda, super tá enganando linda. bem. Camila, o pessoal mandou algumas perguntas pra gente, que eu vou... Quais são as vantagens de utilizar o monitoramento por inteligência artificial, que eu acho que tu acabou de explicar, né? Que a gente consegue reduzir
e otimizar a utilização Isso eu acho que tu já acabou de responder, né? E isso pensando muito na operação de central de monitoramento. Mas falando da segurança em geral, aí eu posso voltar naqueles dois problemas. O fato de ser ineficiente, isso que eu falei, mas o fato do reativo. Então, o monitoramento por inteligência artificial permite que, de fato, você tenha uma segurança mais preventiva. Porque, diferente do sensor, quando eu aponto uma câmera para fora e eu tenho o objetivo de identificar um comportamento suspeito de uma pessoa é uma pessoa. A inteligência artificial não vai confundir uma pessoa com um cachorro, com um pássaro, qualquer coisa do tipo. Então, a gente consegue... Mais fidedigno, né? Exatamente, é muito mais preciso. Você consegue identificar ameaças antes delas, de fato, se concretizarem em ocorrências de segurança. Então, a gente consegue prevenir muitos, por exemplo, problemas de invasão. Então, você coloca uma câmera apontada para fora e a gente tem na Monuvia um produto de inteligência que a gente chama de detecção de pessoa ou de veículo suspeito. Então, a partir do comportamento da pessoa ou do veículo na cena, eu gero um alerta que me diz que aquela pessoa tem um comportamento suspeito. E com isso eu consigo mitigar uma ameaça mesmo antes dela acontecer. Isso que seria impossível de fazer com... A olho nu. E também vale a pena só comentar que a Monuvia, como a gente é um software, Jô, a gente consegue aplicar essa inteligência para qualquer câmera. Porque a gente tem falado muito de inteligência artificial, né? Assim, no mundo, no Brasil, tá em pauta. Acho que não é à toa que eu estou aqui para falar de inteligência artificial. É um assunto que tá sexy, é o assunto do momento. Do momento. E por que você acha, né, que é o assunto do momento? Por que inteligência artificial, de repente, na minha visão, né? A minha visão é que hoje está popular a inteligência artificial, não porque teve uma tecnologia muito disruptiva, porque a verdade é que inteligência artificial não é uma coisa tão nova. Mesmo falando em câmeras, remonta assim, da década de 70, você ter câmeras com inteligência artificial, por exemplo. Você tem algoritmos de visão computacional de inteligência artificial. Então, para mim, a virada da chave foi quanto que foi possível distribuir com facilidade essa inteligência artificial. Então, quando a gente começou a ter serviços de bots de inteligência artificial conversacionais, que qualquer pessoa consegue fazer um comando e ter uma resposta que seja útil, popularizou e todo mundo consegue usar. Né? O chat GPT, exatamente. O chat GPT hoje todo mundo consegue usar. Por quê? Porque é muito simples de usar. Popularizou, porque é muito barato, qualquer um consegue usar, né? Então, na Monuvia a gente enxerga que no universo das câmeras a gente vai viver, a gente quer ser, na verdade, protagonista desse exato mesmo movimento. A gente tem uma tese importante, que é da gente conseguir aplicar a inteligência para qualquer câmera. Então, a gente não é amarrado com nenhuma marca. E de fato, distribuir isso para que todo mundo possa usar. Vou dar um exemplo bem prático. Smartphone. Você lembra, Jô? Você vai lembrar. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Ih, olha a Camila querendo... Sim. Você lembra que teve uma época que todo mundo tinha celular? Aquele tijolinho? O StarTAC. Todo mundo, assim, tinha uma época que todo mundo já tinha celular, mas ele não fazia muita coisa. Ele ligava, recebia, jogava minhoquinha. Acabou, né? Era isso. Depois veio o smartphone. O celular ficou inteligente. E a gente sabe o que pode fazer um smartphone hoje, né? A proposta nossa para as câmeras é exatamente a mesma. Repara, onde que não tem uma câmera hoje? Aqui dentro a gente tem alguma câmera de segurança aqui, produção? Não, né? Aqui não temos, de segurança não temos, mas a gente tem várias câmeras. Tá faltando a de segurança, tá, produção? Achamos um lugar, hein, pessoal? Mas olha, eu tô olhando pro shopping aqui, tá tem uma câmera de segurança. Tem, Então, todo lugar que a gente vai, a maioria dos lugares hoje, tem câmera de segurança. Assim como lá no passado todo mundo tinha celular. Mas essas câmeras não são smart.
São simples, elas Elas simplesmente são- tem umas que somente filmam, Exatamente. não guardam em lugar nenhum. Perfeito. Elas não são inteligentes. Então, a nossa proposta é ser protagonista desse mesmo movimento com as câmeras. É tornar todas as câmeras em câmeras inteligentes. Porque daí o software da Monuvi entra dentro da câmera e ela consegue captar as informações, mesmo ela não sendo uma smart câmera. Exatamente. A gente não usa nenhum recurso da câmera. A câmera se torna um sensor de captura de imagem. Eu pego a imagem dela, trago para o meu software e aqui eu aplico a inteligência artificial e transformo qualquer câmera burra numa câmera inteligente e com isso consigo Incrível. aumentar a segurança e a capacidade daquela câmera de apoiar ali no monitoramento. Nossa, e vocês têm Instagram? Passa o Instagram para o pessoal acompanhar. Claro, a gente tem 2 Instagrams, a gente tem um que chama Monuvi Brasil, Monuvi é com V mudo, e um específico para as empresas de central de monitoramento que chama Monuvi Parceiros. Então, se a pessoa tem umas câmeras em casa e ela quer, uma empresa ela quer se tornar um pouco mais update, né, fazer um update, ela não precisa trocar as câmeras, ela entra em contato com Exatamente. vocês, olha, eu tenho 5 câmeras, 10 câmeras, 20 câmeras, eu quero que essas minhas câmeras... Então a gente vai transformar câmeras zumbis em... né? Adorei. Gostou, né? Câmeras zumbis em câmeras com alma. É isso, tá contratada, parabéns. Boa de marketing, né? Não é à toa, né, que a mulher é um foguete. Gostei dessa. Então a gente... E que incrível, isso é uma novidade para mim. É muito legal, né? Que bacana, parabéns por essa... E eu devo muito ao meu sócio, que é o cabeça técnico da empresa, que durante muitos anos a gente trabalhou não só na frente de desenvolver as inteligências, mas desenvolver essa capacidade de se conectar com qualquer hardware. E de fato é impressionante, a gente se conecta com qualquer coisa. Porque um dos grandes problemas, né, de toda a parte de segurança, de monitoramento, é as câmeras conversarem entre si. Alguns anos atrás era mais crítico ainda, porque a pessoa queria aumentar o parque tecnológico e tinha que trocar todas as câmeras porque elas não conversavam uma marca com a outra, né? Perfeito. Então, independente da máquina, vocês colocam uma alma. Exatamente. E se hoje você tem a câmera da marca A, você quer adicionar uma câmera da marca B, você pode adicionar, manter a sua da marca A, porque para o nosso sistema é independente. Então, isso é para quem está em casa e gostaria de fazer um update em todo o seu sistema de monitoramento, entre em contato com a Camila. Camila, passa quais são os contatos? O melhor canal de contato para a Monuvi é o site, monuv, monuv.com.br. Lá você tem um chat, você tem um monte de informação. Vai ser um prazer ajudar todo mundo aí com os projetos de segurança aí e trazer mais segurança, mais tranquilidade para as pessoas, que esse é o grande propósito por trás do nosso trabalho, né? Mas com certeza, né? Mas além disso, tu também dá muitas palestras. Tu estava me contando que tu está sempre em eventos de segurança, tá sempre levando a questão da Monuvi? Na Monuvi eu sou viajo bastante, sou uma das porta-vozes da empresa nessa missão aí de levar um pouquinho... Explica muito bem, que eu acho que todo mundo que está em casa conseguiu entender. Aqui a produção, Borel. Obrigada, Jô. Vamos, imagina, tá arrasando. Vamos a mais uma pergunta. Em que medida, adoro as perguntas da Cris, que ela coloca umas perguntas assim cabeludas, bem perguntas complexas, de vestibular, né? É aquelas que tu tem que prestar atenção, porque é 3 perguntas dentro de uma. Vou me esforçar. Em que medida a transparência e a compreensão do funcionamento dos sistemas de inteligência artificial afetam a sensação de segurança das pessoas? É uma excelente pergunta. Primeiro eu vou garantir que eu entendi a pergunta. E não é tão simples, porque o que eu entendi não adianta só eu gerar um alerta e falar que tem uma ameaça. Isso. Eu preciso deixar claro por que aquilo é uma ameaça para que a pessoa possa entender como reagir devidamente a ela, né? E isso... Bem, bom entendimento, hein? Foi isso? Foi isso, exatamente. Cris, depois você me fala. Mas, de fato, isso é um desafio, porque gozado. A inteligência artificial, como ela é capaz de processar e trabalhar tantos dados ao mesmo tempo, muitas vezes não é tão simples você dizer exatamente por que aquilo é uma ameaça, né? Então, muitas vezes é basicamente um comportamento que a gente chama de anômalo. Então, eu não tenho como dizer categoricamente que aquilo é uma ameaça, mas eu posso apontar, e aí eu acho que por isso a importância, e que
na nossa visão, não deixam de existir as centrais de monitoramento, e quão relevante continua sendo o papel do homem, do operador no tratamento dos eventos, é porque justamente é essencial esse filtro humano para avaliar se de fato aquela possível ameaça é de fato é uma ameaça real, tá? No software da Monuvi hoje, sempre que a inteligência detecta uma ameaça, no vídeo ela marca qual é a zona do vídeo que foi uma ameaça e coloca dentro de uma categoria, que pode ser uma categoria de pessoa suspeita, de veículo suspeito, por horário, por localização, por tempo de permanência. Um exemplo bem clássico que eu gosto de dar é, por exemplo, moto em cima da calçada. Você acha que é uma ameaça? Não, eu acho, porque não é normal, né? Aí eu vou dizer, tem um cliente da Monuvi, que um prédio, um condomínio, que na frente tem aqueles restaurantes de iFood que é aquelas só motoboy na frente. Centrais, né? É, só tem motoboy na frente. Então, nessa rua seria uma ameaça, uma moto em cima da calçada? Não, né? Não seria. Então, o nosso sistema, o que ele faz? Ele cria um aprendizado de qual é o comportamento típico de cada cena monitorada para dizer se naquela cena aquilo é algo comum ou se é uma anomalia. Então, nessa rua, por exemplo, uma moto em cima da calçada não seria uma anomalia dentro do horário que o restaurante opera, mas provavelmente às 3 da madrugada seria. Sim. Numa outra rua, qualquer moto em cima da calçada já geraria um alerta como anomalia. Então, esse tipo de informação, essa transparência, com certeza dá muita agilidade para o operador, para ele conseguir reagir ao alerta que foi gerado para ele. Que bacana. Preventivamente, né? Perfeito, muito bacana. Super legal, né? Em 20 segundos. Toda essa análise em 20 segundos. É impressionante, né? E aí nesse ponto, assim, não dá para a gente não vai, a gente não vai bater com a gente não, é Bruno Freitas. A gente não vai bater com a máquina nesse ponto. E a gente tem também um head de tecnologia de inteligência artificial, que é o Guilherme Vogt, e especialistas incríveis. Eu não posso deixar de falar o Adriano, o Luiz. Fala todo mundo aqui, é super importante. Nosso time de inteligência artificial é o estado da arte mesmo. Eles ganharam competição na Alemanha, eles são realmente muito feras no assunto. E é legal, né, vendo o Brasil produzir esse tipo de conteúdo, esse tipo de necessidade, né, as ferramentas de proteção para o mundo todo, né? O Brasil está realmente, assim, atraindo a atenção do mundo em relação às tecnologias para segurança, não só com a Monuvi, tem outras empresas do setor que estão atraindo investimentos, que estão fazendo um trabalho incrível. Então, assim, estamos num momento bastante bacana, promissor e ainda temos muito a conquistar, porque como a gente falou lá no início, a verdade é que a tecnologia está à disposição, mas a gente ainda tem o trabalho de colocar isso nos canais de distribuição, popularizar e colocar à disposição de toda a população para a gente ganhar a briga da segurança, né? Com certeza, né? E cada vez mais conseguir que não cresça os índices de insegurança, né? Exato. Nossa, mas eu acho que foi super bem explicado aqui para todo mundo de casa. Eu também adorei a entrevista. Camila, muito obrigada pela tua presença. Obrigada a você, adorei. Tu é linda, inteligente, maravilhosa, mexe muito com o lado esquerdo do cérebro, né? É verdade. Muito obrigada. Se tu quiser fazer alguma consideração final para o pessoal de casa. Bom, os contatos tu já passou, né? Eu quero primeiro agradecer o convite, dar os parabéns pelo programa. 2 anos de podcast, não é para qualquer um, muita competência, então parabéns. Ai, obrigada. Me senti super feliz de ter sido convidada, espero voltar mais vezes. Vamos trazer o Bruno e toda a equipe aqui para falar um pouquinho sobre o assunto da Monuvi, que vai bombar. Eu acho que vai ter muita gente interessada. Vai ser um prazer. Então, assim, site da Monuvi, monuvi.com.br. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, estou à disposição, toda a equipe, para ajudar você a resolver as inseguranças aí da sua região. Muito obrigada, Camila. Obrigada a você. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para a sua insegurança. E até a próxima semana.